Olá, sejam bem-vindos à 11ª aula do curso Língua Portuguesa em Contextos por dentro das engrenagens linguísticas. Eu sou a professora Neuci, aqui do Instituto Multisaberes. Fica comigo até o final desse vídeo para você aprender um pouquinho mais a fazer uma reflexão sobre a língua. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir esse vídeo, porque isso é importante para nós. No vídeo anterior, que foi a nossa aula 10, a nossa reflexão foi sobre os complementos verbais. E aí vocês viram que a gramática tradicional normativa classifica os complementos verbais como termos integrantes da oração. Só que, na verdade, eles também são essenciais, assim como o sujeito e o predicado, né? Que a gramática classifica como termos essenciais. Depois, embora a gente possa ver que tem oração sem sujeito, mas, pelo menos, o predicado, ele é essencial para se constituir como oração, porque não existe oração sem verbo. E aí, eu já disse para vocês anteriormente, vou repetir aqui, que é o verbo que é o cara da oração, não é o sujeito, tá? Então, se você acha o verbo, você consegue pensar nos referentes, você consegue pensar no complemento. E aí, explorando um pouquinho essa questão dos verbos, eu disse para vocês que nós temos alguns verbos que têm carga semântica baixa e que precisam de complemento. Então, hoje eu vou falar sobre um outro termo integrante, né? Então, os complementos verbais são termos integrantes da oração, segundo a gramática normativa tradicional, e a gramática normativa tradicional também classifica o complemento nominal como termo integrante da oração. Então, assim como alguns verbos têm carga semântica baixa, alguns nomes também podem ter carga semântica baixa que podem precisar de um complemento. E aí que a gente chama de complemento nominal, tá certo? O complemento nominal, ele também pode se acoplar a adjetivos e advérbios, tá? Então, por exemplo, a palavra destruição. Por si só, a palavra destruição não tem uma carga semântica de 100%. Destruição do quê? Destruição da natureza, destruição do patrimônio público, a destruição das relações sociais. Então, eu sempre vou precisar completar, né? Então, se eu coloco assim, ela sentou-se perto de quem? Perto de mim, perto da escada. Então, esse é o sentido. O complemento nominal, ele é um termo integrante, mas ele não é autônomo na oração. Ele está sempre integrado ao núcleo de uma partezinha dessa oração. Agora, a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal é que o adjunto adnominal, que a gramática classifica como termo acessório da oração, ele não é obrigatório, por isso que ele é acessório, mas aí você tem que pensar assim. Então, se eu tenho, por exemplo, o vestido novo de Laura está na lavanderia. Eu tenho o vestido novo de Laura, sujeito da oração. Existem alguns termos aqui que estão orbitando mesmo, né? Que estão circundando, que estão completando o sentido da palavra vestido. Porque a palavra vestido é o núcleo desse sujeito. Mas a palavra vestido é diferente da palavra destruição. Vestido por si só tem uma carga semântica completa. Então, por isso que os termos, o vestido novo de Laura, que estão em volta de vestido, né, ou que antecedem, ou que estão posteriores a vestido, no núcleo oracional, eles são termos acessórios, são adjuntos adnominais. Só que tanto o adjunto adnominal quanto o complemento nominal, eles têm uma característica que é a característica semântica. Ambos expandem o núcleo, né? Então, ambos acrescentam um significado a mais. Embora a destruição da natureza, o da natureza, seja obrigatório porque a palavra destruição por si só não compreenda nada, né? A gente não vai compreender nada, destruição do quê? Em vestido, não. O vestido novo está na lavanderia. O vestido novo de Laura está na lavanderia. O vestido está na lavanderia. Então, novo de Laura e o próprio o, né, que antecede também, são adjuntos adnominais, que completam, né, o sentido e que semanticamente, por isso que semanticamente eles são completam o sentido, né? Sintaticamente eles são acessórios. Sintaticamente, a destruição da natureza ou da natureza é obrigatório, tanto sintaticamente quanto semanticamente. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, acho que prioritariamente, é para perceber que a análise sintática da língua, dos termos, né, que compõem a oração, eu já falei para vocês que a sintaxe é o estudo da relação harmônica
entre as palavras no eixo oracional, ele deve vir acompanhado, principalmente se você está pensando aí no âmbito da escrita, de uma escrita produtora de sentido, né? Porque eu não vou produzir uma escrita que não tenha uma função social. Então eu tenho que pensar a sintaxe alinhada à semântica. Eu costumo dizer que a sintaxe está para coesão, assim como a semântica para coerência. E coesão e coerência são dois termos, né, no tratamento dado linguisticamente, né, para os textos e para os gêneros. A coesão e a coerência são princípios de textualidade. Eles estão ligados a essa questão aí discursiva, essa questão textual. E quando a gente faz uma análise gramatical só da frase, a gente isola a língua. Mas a nossa intenção não é essa. A nossa intenção nesse cursinho, né, nesse módulo aqui de língua portuguesa em contextos, é que vocês façam também a reflexão da microtextualidade, da materialidade linguística. Então, pensem nessa oração, nessa construção dessa oração. Para quê? Para fazerem textos bem amarrados. Então, se você está construindo lá um texto, esse texto ele é formado por partes, ele é formado por parágrafos. Cada parágrafo tem as suas sentenças. Essas sentenças são encadeadas, né? E são conectadas entre si. Algumas estabelecem relações de coordenação, de subordinação. Então, pensar a gramática como aliada na produção de textos. Eu acho que essa que é a ideia principal aqui e a ideia que eu quero deixar para vocês quando eu trago para vocês, então, um olhar para essa nomenclatura gramatical. A gramática divide a oração em termos essenciais, integrantes e acessórios. É isso que eu quero trazer para vocês. Uma reflexão a partir do conhecimento que vocês já têm, porque vocês têm o conhecimento de gramática, mas não uma gramática isolada. Então, quando vocês estiverem produzindo os textos de vocês vão ter que pensar que as partes fazem o todo. E no caso da língua escrita, a gente tem que pensar em cada sentença, como essa sentença está encadeada, como ela está harmonicamente bem formada do ponto de vista sintático. Por quê? Para quê? Para produzir significado. Então, por isso que sintaxe e semântica caminham juntos. Certo, gente? Falei hoje, então, um pouquinho do complemento nominal e do adjunto adnominal. Embora eu não tenha trazido slides para essa aula, pesquisem algumas frases e façam as análises, né? O que é complemento nominal, o que é adjunto adnominal aqui nesse trechinho, para vocês aplicarem esse conhecimento que eu trago aqui. Na próxima aula, eu vou falar de outros termos acessórios da oração, o vocativo, aposto, vou falar sobre o adjunto adverbial, e aí a gente vai encerrando um pouquinho essa parte de prestar atenção um pouquinho nessa questão da gramática, para a gente passar um pouquinho para um outro nível de análise, que é a análise do parágrafo, do texto. Até a próxima!